Graças a Deus, mais um dia maravilhoso que Deus nos concede. Segunda-feira, 23 de janeiro de 2022. Graça e paz aos corações que amam o Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos e nos deu vida para que hoje estivéssemos aqui falando do amor, do perdão, da paz, da alegria, do reino de Deus. Entramos no reino de Deus hoje. Estamos no novo céu, nova terra. Aqui Deus fala aos nossos corações. Ele falara antes, num corpo de carne, para aqueles que lá estavam. Mulher, não me busque aqui, não me busque ali, não me busque lá que eu vou estar dentro de vós. Eu sou o próprio Cristo. Eu desci do céu, eu dei vida à igreja. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tirou o pecado do mundo, tirou tudo que não provém dele, para que você hoje vivesse tranquilo, em toda e qualquer situação, que você vivesse amando, perdoando, confessando com a tua boca que Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é fiel, está no teu coração, está no meu coração, está no céu, em virtude dele ser onisciente, onipotente, onipresente. Ele faz todas as coisas. Quando você ama a Deus e você acorda e fala com Ele, Senhor, eis-me aqui nesta manhã, Pai. Me conceda, meu Pai, o melhor dia da minha vida, para que eu possa andar por caminhos maravilhosos, caminhos de bênção, de paz, de alegria, porque eu tenho o Espírito Santo em mim, Pai. Eu creio que eu recebo nesta manhã essa palavra do Evangelho, da verdade, do amor e do perdão gravada no meu coração. Um bom dia, irmão. Que Deus possa estar nos orientando, falando conosco, para que nós possamos ser felizes em toda e qualquer situação. Graças a Deus. Então, meu amado, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. E você que me ouve nesta manhã, não importa a sua religião, você tem o Espírito Santo dentro do seu coração, mas eu tenho que falar aqui a verdade. Eu não posso aqui mentir em virtude de que o Espírito Santo ele veio. Se ele veio, ele ensina a igreja. E se ele ensina a igreja, você tem que ser manso, tem que ter mansidão, tem que ter domínio próprio, tem que ter paciência, tem que amar, tem que perdoar, tem que sentar e ser ensinado pelo Espírito Santo que veio, né? Quando você vai ler Romanos 14, versículo 17, ali, o reino de Deus, né? Ele veio e você entrou nele. Então ali você tem paz de espírito. Você tendo paz de espírito, o Evangelho chegou para você. Você começa a entender tudo que acontece ao seu redor, tanto no mundo secular como no mundo religioso, né? Então o Espírito Santo ele veio, né? Jesus vai à cruz e nos traz esse Espírito que é santo. Antes não, antes Deus, né? Vinha lá, antes da cruz, falava com aqueles que lá estavam e saía. Hoje não, hoje Deus veio em Espírito e Verdade e está no nosso coração, porque Ele é o tesouro que veio, Ele mesmo colocou Ele dentro de nós, né? Nascemos aqui já com Ele, mas sem entender a graça, você fica buscando, buscando, buscando aquele que está dentro do teu coração já. Você tem um amor, você tem um perdão, você tem a paz do Espírito, você vai buscar o quê? O conhecimento, mas aonde? Dentro do teu coração, aqui dentro mesmo. Porque aqui, essa aqui é a chave que abriu as portas. O conhecimento abriu a porta para você e você começa a entender o Evangelho de moderação e de poder. Então, para mim estar aqui falando, eu tive que ser batizado pelo batismo da cruz. Romanos 6, 3, 4. Para hoje viver para Deus. Romanos 6, 6. O meu corpo morreu para que eu aqui viesse falar de Deus, mas em espírito e em verdade. Então, Romanos 6, 3, 4 é importante a pessoa entender, ler ali e entender. Que ela tem um batismo de Cristo, ela não precisa passar pelas águas. Mas se eu soubesse disso aqui antes, eu não passaria pelas águas. Eu passei pelas águas por quê? É o batismo de arrependimento de pecado. Jesus passou por ele, porque ele era judeu e João tinha que batizar ele. Né? Para que toda a lei da Torá, todo mandamento e ordenança tivesse que ser cumprido naquela cruz, como ele cumpriu. E trouxe hoje um caminho vivo
que nós temos, que é acesso a Deus. 10, 20 de Hebreus, você abre a porta, sentou, Deus fala com você, você teve acesso a Ele. Então esse tesouro que está dentro de você, que é 2 Coríntios 4:7, está aí dentro de você, onde fala com você na semana de domingo. Então aqui, João capítulo 3, versículo 5, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Isso aqui está antes da cruz, isso é um livro histórico. Tá? Aqui o Espírito Santo não tinha vindo ainda, hoje ele já veio. Mas muitas pessoas vivem hoje aí, como vive o pessoal aqui, buscando o Espírito Santo. Um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, tem que nascer de novo. Tá? Por isso que eu digo, Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque se não renovar a mente, se não colocar vinho novo, né? Aí você vai ficar na velha lei de Moisés, enganando, sendo enganado pelos pastores que estão aí. É claro que não são todos, tem uma parte aí que trabalha com feitiçaria, trabalha com aglomeração, porque eles querem que as pessoas cheguem a eles para que eles tirem o problema daquelas pessoas, só que as pessoas têm que entender que Deus já tirou. É o conhecimento que vai levar ela a crer que ela não tem nada. Ela tem o amor dentro dela, tem o Espírito Santo dentro dela, para ela entender que ela recebeu o Espírito Santo, senão não recebe. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus já veio. Eu falei ainda há pouco, Romanos 14:17, já tem dentro de você. Não viu o reino de Deus. 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, que se não nascer da água do Espírito, não é da água da piscina do pastor, não é do rio Guandu, tá? Não é desses lugares que sai a segunda carne, sai arrependimento de pecado. O pecado ficou na cruz, é que eu sempre falo, 1 João 3, 4, 5, 6. Ficou ali, porque ali também estava antes. Toda a Bíblia ela foi escrita antes da cruz. Antes da ressurreição. A ressurreição veio, já estava tudo escrito. Porque Deus assim preparou tudo de antemão para que nós aqui lêssemos e entendêssemos o evangelho dele. A escritura se cumpriu, como é que eu sempre falo, Lucas 24:44. Ele falou aos 12, vai por aí expulsar demônio, por aí enfermo. E não derrubou o gentio, nem esse samaritano, por quê? Mais para frente, eu vou dar ao apóstolo Paulo a revelação da graça de Deus. E ele vai revelar as igrejas, como ele revelou a igreja de Efésios, de Gálatas, Colossenses, Filipenses, Coríntios e as 14 cartas que Deus deu para ele, onde ele escreveu. E deixou ele escrito para essa igreja fazia coisas erradas lá, como hoje faz aqui. E aqui nós estamos para ensinar. Eu, Valdemir, não, mas o Espírito Santo no meu coração que fala as palavras do Espírito. Então aqui, e do Espírito não pode entrar em Deus. 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. Então todo esse povo que está aí, o pentecostal pelo menos, aquilo que eu estou olhando aqui, eles têm que nascer de novo. Por quê? Eu nunca ouvi eles falarem, né, que você é o bom perfume de Cristo. Que você é a menina dos olhos do Senhor. Que você já tem o Espírito Santo no teu coração. Que você nasceu aqui, mas você já estava no ventre da sua mãe. Ainda mais se uma mãe se esqueceu do filho que é na mama, ele falou, eu jamais me esqueceria de você. Então, quando você sai de uma congregação dessa e fica em casa, como eu estou aqui já há 8 anos em casa, né, pegando a palavra, eu não estou desviado. Eu não estou nesse mundo secular nem religioso. Eu estou no mundo de Cristo. É diferente. Eu entrei no céu, nova terra. Aqui Deus fala comigo, eu falo com Deus, e aqui Ele me dá o alimento que eu necessito. Eu não preciso de um pastor, de um padre.
né? Porque eu entendi a graça. Se você entendeu a graça, o Espírito Santo veio para você. Aí você tem essa posição espiritual, porque você é um espírito aqui no corpo de carne. Eu não trabalho com a minha carne. Eu não faço jejum de Daniel. Eu não pego rosa ungida, porque eu não vou buscar nada tangível. Por quê? Eu sou um espírito no corpo de carne aqui. Então aqui está dizendo que tem que nascer da água do espírito. Então você já é um espírito. Passou pelas águas com corpo de carne, mas você já é um espírito. Tipo assim. Agora aqui em Atos capítulo 19, versículo 1, você vai ver que lá ele nem conhecia o Espírito Santo, nem sabia que existia isso. Então aqui, Paulo em Éfeso, 19, 1 de Atos, aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas religiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos religiosos. 2. Respondeste, porventura o Espírito Santo, quando creste, ao que ele respondeu? Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. O ladrão na cruz, ele não entrou no reino de Deus, porque ele fazia a coisa errada. Ele não viu o reino de Deus, como muitos também hoje não veem. Por quê? Quando se mete em política, esse não entrou no reino de Deus, porque ele se meteu em política, ele está interessado no dinheiro, tanto de pastor, do salário de pastor, como do salário do governador, do deputado, do senador, essas falcatruas que aí existem. Eu aqui não sou contra, mas quem é pastor, quem é senador, mas só que os dois têm o mesmo perfil, falam bem e enganam bem, então temos que ter cuidado com isso aí. 3. Então Paulo perguntou, em que foste batizado? Responderam, no batismo de João, o batismo das águas, que era um batismo de arrependimento, aquele que Jesus passou por João. João falou, eu quero ser batizado pelo Senhor. Não, eu tenho que te batizar primeiro. E aconteceu o batismo lá, para quê? Para completar toda a obra da lei. E ele pergunta, né, no livro de Gálatas 3:2, recebeste o Espírito Santo pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então foi pela pregação da fé. Hoje você tem o Espírito Santo em você. Você precisa apenas crer na palavra de poder que está dentro de você, que você tem uma segunda-feira maravilhosa, no nome do Pai, graças a Deus. Eu tenho tanto, vou te falar, você que me buscou em primeiro lugar. Não posso te falar agora, tenho muito que vos dizer, não é momento agora para você receber. Quando o Espírito Santo vier, ele tudo vos anunciará, é dentro do seu coração que eu vou te ensinar. Eu tenho tanto, vou te falar, você que me buscou em primeiro lugar. Não posso te falar agora, tenho muito que vos dizer, não é momento ainda para você receber. Quando o Espírito Santo vier, ele tudo vos anunciará, é dentro do teu coração que eu vou te ensinar. Eu profetizei ainda debaixo da lei que estaria dentro de cada um de vocês, na palma das minhas mãos, o seu nome eu escrevi. Você que tanto me buscou, você já está selado com o Espírito Santo
do Senhor. Eu profetizei ainda debaixo da lei que estaria dentro do coração de cada um de vocês, na palma das minhas mãos, o seu nome eu escrevi. Você que tanto me buscou foi selado com o Espírito Santo, que é o Senhor. Abençoa a Deus. O Espírito Santo, ele veio, né? E você foi selado por ele. Efésios 1,13. Ele selou você com o Espírito Santo. Quando você vai ler Efésios é a transição da lei para a graça. Então, quando o Espírito Santo vem, né? Antes não tinha vindo, depois ele vem. Então, aqui, ele, Deus, né? E Pedro começa a discorrer sobre a vinda dele para a cruz. E Pedro, antes aqui, diz: o Senhor não vai. E Deus diz para Pedro: Pedro não era Satanás. Afasta de mim, Satanás, porque Pedro era pedra de tropeço. Pedro era opositor. Pedro era a lei de Moisés. Então, você jogando a lei de Moisés, você entendeu a graça. Então, aqui 16:7 de João: mas eu vos digo a verdade, ele está vindo da cruz, né? Já na ressurreição, na vida, ele vai passar pela cruz, porque João foi o último profeta da lei. Ele teve que vir abrir o caminho para que Jesus viesse, né, o Cristo, e ressuscitasse o terceiro dia, e hoje ensinasse a igreja aqui. Mas eu vou dizer a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se eu for, vou lhe enviarei. 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Ele convenceu o mundo do pecado. O juízo foi para o judeu, né? E a justiça veio para aqueles que lá estavam. Hoje você está justificado pela fé. Romanos 5:1. Justificar mediante a fé, temos paz para com Deus. 9. Do pecado, porque não creio em mim. Da justiça, 10. Porque vou para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo estava julgado. Jesus era o príncipe que passaria pela cruz, que é Isaías 9:6. Isaías capítulo 9:6. Aí vem o príncipe desse mundo, que é o Jesus de Nazaré, que viria e passaria pela cruz, e o Cristo estaria dentro de nós hoje, que é o Espírito Santo, que é o próprio Jesus. Não tem dois. Só que eu tenho que anunciar o que já veio. Aqui ele ficou na cruz, o Nazareno ficou lá. Quando eu anuncio o Nazareno, eu estou mudando a palavra. Eu tenho que aqui anunciar o Cristo, aquele que ressuscitou. 11. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. 12. Tenho ainda muito que vou dizer, mas vós não podeis suportar agora. Ele não podia falar para os fariseus aquilo que ele tinha que falar para o apóstolo Paulo. Porque Paulo falou, 14, Epístola e Romanos Hebreus. Ali Deus abriu o coração para o apóstolo Paulo. Você é para mim um instrumento que eu lhe envio para o gentio, para que o meu povo da poça a Satanás para o reino do meu amor. Que é Atos 26:18. Quando ele escolheu os 12 para ir para Israel. Quando escolheu Paulo para o gentio. Gálatas 2, do 5-8. Ele foi separado, o apóstolo Paulo, para o gentio. Só que hoje não tem gentio, não tem grego, não tem escravo. Hoje todo mundo são livres, mas só que a religião prende. Uns aqui, uns ali. Onde você vai ler o profeta Jeremias, né? Hoje os profetas terminaram na cruz. Não tem profeta hoje. Se você não ouvir Jeremias falar, e ali você filtrar aquilo que Jeremias falou, você vai trazer para a graça. Jeremias capítulo 5:6. Ali os passarinheiros prendem os passarinheiros na gaiola. E os pastores prendem os crentes lá na barra da saia deles. E fica ali escravo deles, como fala Gálatas 4:21. Né? Diz que o filho da escrava, que é Ismael, que é Agar, e da livre, que é Isaac, que nasceu de Sara. Então, abençoado, tenha um bom dia. Vou completar aqui. Tem ainda muito que eu vou dizer, mas não poder suportar agora. Falou para Paulo, no caminho de Damasco, no terceiro céu, segundo Coríntios 12:1. 13. Quando vier, ainda não tinha vindo, quando vier o Espírito da verdade, o que havia era mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. Eles continuam mentindo. Por quê? Diz que você tem pecado, diz que você vai para o inferno, diz que o diabo está vivo. Tudo isso aconteceu na cruz, ficou lá, para que você vivesse aqui, dentro de você, com o Espírito Santo, que lhe ensina as palavras da verdade. Vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e nos anunciará
as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir veio. O ladrão na cruz, esse aqui, ele não veio para o reino. Por quê? Ele roubou, matou, ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse teve salvação em Cristo, mas o outro não teve, né? Eu creio que você, ao ouvir essa palavra aqui, esse mistério, que estava oculto e hoje é da igreja, você começa a receber a salvação diária da sua vida, porque a salvação eterna Deus já te deu. Efésios 2:8. Aquela salvação ali é a salvação eterna que ele te deu. Agora, a diária, temos que conquistar dia por dia. Por quê? Para não ficar na mão do homem, sendo enganado. Ele nos engana e nós enganamos uns a outros. Não, aqui não, aqui Deus fala com você, que te ama e nunca te abandona. 13:5 de Hebreus. Um grande abraço, te amo para sempre, em nome do Pai.